Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, canal Luz no fim do túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Vamos elencar aqui as notícias impactantes do dia. Vocês encontram sempre no meu blog Helder Araújo. Helder com acento, Araújo com acento. Veja, existe uma onda de direita surgindo no mundo. Isso já começou a ser detectado há alguns poucos anos na Europa, principalmente a partir do momento que os povos começaram a se dar conta de que eles estão perdendo a sua identidade nacional. Isso por causa das migrações forçadas, né, por conta das guerras perpetradas pelo imperialismo. O Viktor Orbán, que é tido como um extrema-direita da Hungria, mandou a real. Não que eu advogue pela extrema-direita, não. Eu advogo por um equilíbrio, né, entre a direita e a esquerda, e que uma respeite a outra. Né? Isso é o que eu tenho sempre dito aqui no meu canal. Né? Se a gente não tiver um equilíbrio entre a direita e a esquerda e puder enxergar as qualidades, né, mais do que os defeitos um do outro, e que pudessem, num mundo ideal, né, supostamente possível, né, se integrarem e governarem os povos de uma maneira mais harmoniosa. Né? Enfim, a gente nunca cessa de sonhar. Né? O Viktor Orbán, que é o líder da Hungria, ele mandou a real, pessoal. A Europa está afogada em dívidas por conta do encarecimento da energia. Né? 2. A França e o Reino Unido vão sair das 10 principais economias globais até 2030. A Alemanha vai sair de motor econômico industrial da Europa, que ainda é hoje, vai ficar em 10º lugar antes de 2030. Quer dizer, ela vai ficar numa posição subalterna e vai sair do poderoso grupo dos 7. Né? 3. A Rússia não pode ser derrotada. Pessoal, a Rússia ela tem uma doutrina militar sólida e ela tem uma produção industrial militar com a qual o Ocidente não tem condições de competir, como temos visto lá na Ucrânia, onde mais de 40 países prosseguem enviando armamentos e munições e dinheiro para Mr. Zelensky. E a Rússia vai vencendo graças também à sua experiência militar de séculos, e também ao fato de que seu aprendizado de guerra durante a guerra, qualquer que seja o tipo de guerra que ela esteja travando, ela é talhada para adquirir conhecimento e inteligência em função do tipo de guerra que ela está travando. Aliás, eu vou fazer um vídeo para mostrar quais são os tipos de guerra ao longo da história. Né? Por quê? Porque, pessoal, a guerra ela é vencida não é nem pelo mais forte, nem pelo mais inteligente, nem pelo que tem mais tecnologia, nem pelo que tem mais dinheiro. A guerra é vencida por aquele time que tem mais capacidade de se adaptar às mudanças. E as mudanças vão ocorrer. Vocês olham a dificuldade que o poderoso IDF israelense está tendo lá com o Hamas, né, que é uma guerrilha. Número 4, seguindo Viktor Orbán, os Estados Unidos não são bons para a Europa. Foram os Estados Unidos que repetidamente impediram a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Então tá aí as falas do Viktor Orbán, que repercutiu bastante na mídia essa semana. Muitas pessoas criticaram, né, por ter dito a verdade. Né? Voltando a Israel, pessoal, a mais poderosa força militar do Oriente Médio, segundo alguns analistas, eu não vou endossar nem vou negar, mas vários analistas militares com experiência na área de inteligência dizem que eles estão sendo derrotados, talvez seja um pouco exagerado dizer, né? Derrotado por insurgentes, né? Insurgente seria aquela força mais associada com a ideia de guerrilha, de guerrilheiro, de militantes, de facção, né? Que aparecem do nada, né? Esses insurgentes aparecem do nada, quer dizer, aparecem de um buraco no meio do chão, né? E destroem tanques ultra blindados, que é o caso do Merkavá, né?
famoso tanque israelense. Segundo alguns, destruíram 200 tanques. Outros, mais conservadores, dizem que destruíram 135 tanques, o que seria já um absurdo, né? Destruir 50 que seja, né? E destroem, eu não sei exatamente com que tipo de arma que eles usam, se é um obuseiro, ou se é um lança-granadas, ou se é um RPG, ou se é um tipo de míssil manual, né? E vai e bombardeia aquele tanque, ainda tem tempo de bombardear 2 tanques antes de sumir novamente no chão. Então vamos ver se é real isso, porque numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade, né? Dos dois lados, né? A derrota de Israel em Gaza abrirá o caminho, ou abriria o caminho para uma derrota definitiva do zionismo, dos Zions, né? Dos sionistas, né? E do enclave imperialista no Oriente Médio. Já disse o Sr. Joe Biden, jovem Joe Biden, quando era senador, né? Que se Israel não existisse, ela teria que ser inventada, né? Para que os Estados Unidos tivessem um enclave americano, né, e que advogasse pelos interesses do excepcionalismo americano no meio do mundo árabe muçulmano, né, para criar aí uma divisão, né. É uma guerra de longo prazo. Esse é que é o problema, porque Israel não tem tempo, né. Realizada por uma poderosa e brutal força de ocupação, né, convencional, porque eles ocuparam a faixa de Gaza, né, a qual luta, em última análise, veja que isso é importante, para manter a segurança e o elevado status quo dos israelenses, né? Então, na verdade, Israel tem sido eficaz, mas não exatamente contra os insurgentes do Hamas. Ele tem sido eficaz contra a população civil palestina, o que é crime de guerra, né? Mas ele tem sido ineficaz, né, diante dos militantes aguerridos do Hamas. Detalhe, ele luta por sua sobrevivência. O Hamas luta por sua pura sobrevivência, ao passo que Israel luta para manter uma narrativa de que ele está lutando contra o terrorismo, né? Pessoal, só uma outra notícia aqui interessante aqui com relação ao Breno Altman, né? É um indivíduo que tem um canal bastante popular aí na rede social, é um indivíduo bastante estudioso, né? E comentarista, assim, que não que eu concorde com muita coisa do Breno Altman que eu discordo, mas tem muita coisa que eu também concordo, né? Porque não se pode negar que ele é um indivíduo que tem bastante leitura, bastante articulado e que está aí, né? Há bastante tempo. Ele foi criticado na época do olavismo, porque ele seria do Foro de São Paulo. Na verdade, ele é filiado ao PT, é um indivíduo sabidamente de esquerda, e o fato de ter uma certa tendência para a esquerda liberal, talvez que eu tenha um pouco de nariz torcido, mas assim, tem coisas... Por exemplo, eu não gostei da entrevista que ele fez com o Machado, né? O Machado, do canal Nova Resistência, que eu achei uma entrevista tendenciosa, né? O Machado, posteriormente, ele refez essa entrevista, não sei exatamente para quem, mas é uma longa entrevista, né? Onde ele realmente explicou os pontos dele, né? Dele advogar pelo mundo multipolar, pelo mundo, pela vinculação do Brasil aos BRICS e tudo mais. Mas, enfim, o fato é o seguinte, o Breno Altman tem sofrido uma perseguição feroz da comunidade sionista no Brasil, né? Tem sido acusado de crime de ódio. Pessoal, existe crime de ódio? Eu acho que não. Do ponto de vista penal, não existe essa caracterização aí de crime de ódio. Portanto, crime de ódio é uma impropriedade, né? Uma coisa que não existe, esse crime de ódio. Do ponto de vista jurídico, eu acho que é nulo, né? Veja, existe crime de ódio? Odiar é um direito humano. É um exagero emocional, vamos dizer assim. É um descalabro psicológico, vai. É uma coisa subjetiva odiar, né? Mas se você não tem crime, efetivamente, não tem crime nenhum. Se você não tem um crime real, né? Sei lá, um homicídio, um roubo, qualquer que seja o crime, você não tem crime de ódio. Então você não tem crime de ódio, como você não tem crime de amor, ou crime de solidão, ou crime de inveja, ou crime de despeito, o que quer que seja, né? Então o Breno Altman tem sido acusado de ter cometido crime de ódio pelo simples fato de que ele criticou
os crimes de guerra dos sionistas lá em Israel, né? Porque veja, se você é atacado e perde 1.000 combatentes seus e você vai lá e mata 15.000 civis, supostamente do povo que representa aqueles que te atacaram, você cometeu crime de guerra, né? Porque em guerra matar civis é crime de guerra. Foi o que aconteceu lá na faixa de Gaza, né? O CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, entendeu que criticar os sionistas é crime de ódio. Ah, você criticar alguém é crime de ódio. Ora, pessoal, criticar Israel não é crime de ódio. Não, não é crime, você quer é crime de ódio. Esse CONIB aí me parece que é uma vergonha, hein? Olha aí, ó, vão dizer que eu estou cometendo crime de ódio. É assim, né? Bom, então, nesse caso, estou do lado do Breno Altman, tá? E contra aí o CONIB e a sua narrativa aí de que ele cometeu crime de ódio, porque então se você critica qualquer um ou qualquer pessoa, né, a sua crítica pode ser considerada crime de ódio e antissemitismo, como eles insistem, né? E é complicado, porque o Breno Altman ele é judeu, né? E ele pode ser tomado como um exemplo para, olha, você não pode criticar o Estado de Israel, senão você é antisionista. Eu não acredito nisso, pessoal. O fato é que eu acho que Israel merece crítica, sim, principalmente por causa do seu governo aí, né? O governo do seu controverso país, que há muita controvérsia aí na criação de Israel pela ONU, né? Veja, esse governo aí, desse Bibi aí, que o levou a uma guerra absurda e desnecessária. Né? Sabia que ia haver um ataque, né? E meio que se preparou para um ataque também. Né? Quer dizer, usou um ataque que ele conhecia para perpetrar um ataque muitas vezes pior. Bom, e agora estão aí negociando reféns, né? Detalhe, uma guerra que eles estão lutando, uma guerra que eles não vão poder vencer, hein? Será que eles vão vencer? O fato é que as primeiras reféns liberadas aí há um mês, né, e agora houve mais uma leva, né, de libertações, parece que 24 reféns israelenses e, se eu não me engano, 39 reféns palestinos. Né? O fato é que há um mês atrás houve uma libertação de reféns, não tenho certeza que foram 3 ou 4. Né? E elas disseram na imprensa israelense que tinham sido bem tratadas durante o seu cativeiro. Daí que as autoridades palestinas, na atual libertação de reféns, proibiram os reféns que estão sendo libertados neste momento de se comunicarem com a imprensa. E também as suas famílias estão proibidas de se comunicarem com a imprensa ou de fazerem quaisquer declarações. Os infratores estarão sujeitos a uma multa de 70.000 shekels, ou 18.738 dólares. Ou seja, se você falar para algum jornalista aí da mídia israelense, da imprensa israelense, que você foi muito bem tratado pelo Hamas durante o seu cativeiro, você vai pagar uma multa pesada, pode ser até preso, né? Então, para mim, esse indivíduo aí que governa Israel já se tornou um ditador. Né? Uma coisa interessante aí, os reféns que foram libertados pelo Hamas, se não me engano, o número de 24, foram transportados através do Egito. Olha que interessante. Então, eles foram levados para o Egito, né, que é o único país, para além de Israel, que partilha uma fronteira com Gaza. Né? Perguntas que valem US$ 1 milhão. Os reféns estão no Egito? Eles chegaram lá como? Por vias normais, de barco, através dos túneis? São perguntas difíceis, né? Pessoal, aqui para terminar o vídeo, vou dizer que para não deixar de mencionar aí os ultraliberais, né? Aquele Milei, tido como ultraliberal, agora está fazendo política de conciliação. Né? Agora ele está fazendo a frente ampla, né? Que o Lula fez aqui no Brasil. Né? Um governo de frente ampla, um governo de conciliação, né? De conciliação nacional. O fato é que ele precisa de gente para o gabinete dele. Né? Então ele tem que se compor lá com a direita ou com a centro-direita, né? Eu continuo achando que os ultraliberais, em vez de eles combaterem o Estado, né, e trabalharem para os ricos ficarem mais ricos, né, e os pobres aumentarem de tamanho, né, os ultraliberais deveriam trabalhar para o Estado. Né? Todos vimos recentemente em São Francisco bilionários CEOs
um estado de idolatria diante do maior estadista vivo, que é o Xi Jinping. Né? Por isso que eu digo, a China, com o tempo, ela vai vencer. É inevitável. Nessa toada aí, o Ocidente vai acabar decaindo, hein? Vai acabar colonizado. E a gente precisa ficar atento, porque o sonho dos globalistas é retalhar o nosso país, o Brasil. E onde é que está a nossa defesa, nossos militares? Como é que está a nossa defesa aí? E os 2% do PIB que vai ser investido em defesa? Como é que vai ficar isso daí? Né? A gente precisa ter meios de proteger principalmente o nosso litoral, os nossos portos. O Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro recebem o maior volume de cargas do nosso comércio externo do nosso país. É isso daí, pessoal. Então vamos em frente. Obrigado a todos. Se assistiu o vídeo, dê um like, faça um comentário, traga alguém para o nosso canal. E é isso daí, pessoal. Então vamos em frente. Então até a próxima e fiquem com Deus.